Olá, vamos iniciar então a fase de preparo manual da nossa aula de preparo endodôntico. O preparo manual ele é muito relegado, ele é deixado de lado pelos alunos que já têm muita curiosidade com o tratamento endodôntico moderno, querem já trabalhar com instrumentos automáticos, mas nós sabemos que é importante na formação do aluno que ele conheça esses instrumentos. Há muito ainda preparo manual nos consultórios pelo Brasil, e então é importante que o aluno saia com as definições básicas, com os conhecimentos básicos, com uma habilidade básica em instrumentação manual. Também é importante entender que nós, apesar de fazermos uma grande maioria do preparo do canal hoje de maneira automática, o preparo manual e a habilidade manual, o instrumento manual, ele é muito utilizado nas fases iniciais, como a gente já falou anteriormente. Vamos lá. Então nós vamos começar agora a fase de preparo manual na nossa aula de tratamento endodôntico, na nossa aula de preparo endodôntico. O preparo manual ele está cada vez mais relegado, ele não é mais o tratamento de escolha para o preparo dos canais radiculares, mas é muito importante entender que, embora o preparo do canal hoje é feito de maneira automática, há muitos passos que são feitos com o instrumento manual, passos importantes. Então é importante que o aluno entenda a importância da habilidade manual em trabalhar com um instrumento manual. Então nós vamos começar a falar dos princípios básicos do preparo até chegarmos nos instrumentos mais modernos de exploração e de preparo manuais. Vamos lá. Então qual é a cinemática do instrumento manual? Como é que nós trabalhamos com ele, né? O instrumento manual nós temos duas maneiras de trabalhá-lo. Uma por tração e passando o instrumento pelas paredes do canal e tracionando. A gente pode fazer esse movimento com uma lima K e com uma lima flexofile. Há também com a lima K o movimento de penetração, com movimentos de quarto de volta. Esse jamais nós podemos fazer com uma lima Hedstrom, apenas com a lima K. A lima Hedstrom é uma lima muito sensível, muito delicada, então o risco de quebra com ela é muito grande. Hoje a gente tem usos específicos apenas com a lima Hedstrom. Então a lima Hedstrom, como a gente pode ver aqui, nós temos que trabalhar sempre em tração. E agora nós vamos falar das técnicas de preparo manual. Basicamente, nós temos hoje em dia apenas duas técnicas de preparo. Nos anos 80, 90, quando a gente trabalhava realmente, efetivamente com os instrumentos manuais, com o preparo manual, tinha muitas técnicas. Você achava aí 20, 30 técnicas na literatura falando de preparo manual, técnicas de auxílio no preparo manual. Mas hoje a gente prefere para o aluno de graduação, para o aluno que está começando na endodontia, que ele concentre-se apenas nas técnicas mais comuns, nas técnicas mais simples, que já é o suficiente para a sua formação, para o seu treinamento. Então nós temos aí nas técnicas de preparo manual, quais são as vantagens dela? Hoje em dia a vantagem para a técnica de preparo manual é ela ser de fácil execução, de simples execução, de baixo custo. Você não precisa de grandes materiais mais caros, você não precisa de motor, de limas que tem um custo maior. Então ainda é um tipo de preparo utilizado em alguns consultórios. Cada vez esse uso está diminuindo, mas ainda ele é presente, então é importante para o aluno de graduação conhecê-los. Desvantagens do preparo manual, né? Ele causa muito bloqueio apical, ou seja, forma dentina no ápice. A gente não consegue fazer uma boa irrigação na região apical normalmente, principalmente se a gente não fizer a manobra de patência, que a gente já falou anteriormente na primeira aula. Há muita tendência de desvios do canal radicular, porque os instrumentos não têm a mesma flexibilidade dos instrumentos automáticos, então é muito comum nos preparos manuais a gente vê muito desvio do canal. Isso vem diminuindo por causa do preparo automatizado. Outra grande desvantagem é muito risco de fratura vertical, de perfuração, também pelo motivo dos instrumentos serem mais rígidos, a extrusão dos detritos pelo forame apical,
a tendência de extrusão, de que se empurre smear layer para a região apical é muito maior com os instrumentos manuais. E tem também a parte prática, né? O trabalho com o instrumento manual ele é muito maçante, ele cansa. As gerações anteriores da endodontia, aí dos anos 80, 90, sofreram muito com tendinite. Eu, pessoalmente, cheguei a preparar canal com instrumentos manuais, passava por esse problema, era muito cansativo, muito desgastante. E quais são as técnicas, então, de preparo manual? Nós temos basicamente hoje a técnica ápice-coroa, chamada de step back, consiste do preparo seriado e depois o escalonamento, e nós temos a técnica coroa-ápice, chamada crown down, que é uma técnica que envolve também o preparo seriado e depois o escalonamento. Basicamente, qual é a diferença entre as duas técnicas? A técnica ápice-coroa é mais indicada em casos de dentes com polpa viva. Você pode começar a preparar o ápice e já ir subindo os instrumentos sem se preocupar tanto numa descontaminação prévia na região cervical. No coroa-ápice, hoje em dia, basicamente, é para dentes com polpa morta. Então, por causa da infecção endodôntica, nós temos que fazer primeiro o preparo da região cervical, para depois avançarmos para a região apical, para fazermos a odontometria e continuarmos com o preparo seriado. Então vamos primeiro à técnica ápice-coroa ou step back. Como é que nós fazemos então essa técnica? Nós vamos escolher então aí um dente, exemplo, né, um incisivo central para ficar bem didático, com um comprimento de trabalho de 24 milímetros, patência em 26, portanto o comprimento real desse dente é 25. Nós vamos, como a gente já falou na primeira aula, fazer o preparo a 1 milímetro do comprimento real do dente e patência em 1 milímetro além do comprimento real do dente. Então nós escolhemos o instrumento 15 como instrumento de patência e o instrumento 20 como instrumento anatômico inicial. Por que nós escolhemos esse instrumento? Como é que se faz a escolha de um instrumento anatômico inicial, o primeiro instrumento que você vai começar o trabalho? A gente vai tentando, né? Coloca uma lima 15 em 24 milímetros, que nós sabemos que é o nosso comprimento de trabalho, ela entrou bem. A lima 20 nós colocamos também no comprimento de trabalho, ela entrou bem. Já a lima 25, ela não entrou, ela ficou, por exemplo, em 23. Portanto, nós temos que voltar uma lima e eleger a lima 20 como a lima que vai ser o nosso instrumento anatômico inicial. Vamos começar o preparo seriado a partir dela. Então, após a escolha do instrumento anatômico inicial e o preparo com esse instrumento, né, com o início do preparo do canal, nós vamos fazer de novo a patência com instrumentos, com um instrumento de patência em quarto de volta, como a gente já explicou, para deixar essa área livre de detritos. Vamos então progredir para o próximo instrumento, que é o instrumento 25, também no comprimento de trabalho. De novo avançar com o instrumento 15, 1 milímetro além do comprimento real do dente, é o instrumento de patência. Continuar o preparo seriado com o instrumento 30, voltar com o instrumento de patência 1 milímetro além, fazendo movimentos de quarto de volta, e encerrar o preparo seriado com o instrumento 35, o instrumento que nós fazemos o que a gente chama de batente apical. A gente faz um último preparo em quarto de volta para receber melhor a gutta-percha, para ajustar melhor a gutta-percha quando dá obturação. Esses instrumentos que a gente faz o último preparo, nós chamamos de instrumento de memória. É importante que a gente saiba qual é, porque esse instrumento a gente vai continuar a utilizá-lo durante o escalonamento. O que eu acho importante se falar, colocar para o iniciante na endodontia? Que ele entenda que esta regra que nós utilizamos do instrumento inicial mais 3 ou 4 instrumentos, ela vale principalmente para dentes anteriores, para pré-molares maiores. Eu julgo que em dentes molares, em canais menores, muitas vezes a gente leva esse preparo no batente apical em 25 e já está bom. E a partir daí a gente já começa a escalonar, a preparar com a 30, com a 35, já 1 milímetros aquém daquele comprimento de trabalho. Eu acho que isso evita degraus, evita fratura de instrumento,
evita perfurações e a gente faz um tratamento muito racional. Então é importante entender que essas regras na endodontia, elas existem apenas com finalidades acadêmicas, mas a biologia não tem uma regra, não é matemática. Então a gente tem que adaptar esta regra para a anatomia do canal, para o tipo de canal que nós estamos tratando. Em seguida ao preparo seriado, nós vamos fazer então o escalonamento. O que é o escalonamento? Nós vamos começar a voltar um instrumento, ao mesmo tempo que nós aumentamos a ponta desse instrumento, nós vamos voltar esse instrumento 1 milímetro. Então, o próximo passo aqui é fazer um preparo com um instrumento 40 em 23 milímetros, ou seja, 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho. Em seguida, nós vamos voltar com um instrumento de memória para remover com esse instrumento possíveis imperfeições no preparo. Vamos avançar para o instrumento 45, então, e voltando, desta vez, 2 milímetros em relação ao comprimento de trabalho. Voltamos, então, ao instrumento memória no comprimento de trabalho e vamos, então, utilizar um instrumento 50, voltando-se 3 milímetros do comprimento de trabalho, ou seja, 21 milímetros. Volta-se com o instrumento memória no comprimento de trabalho e termina-se o preparo escalonado com o instrumento 50, recuando-se 4 milímetros do comprimento de trabalho, ou seja, 20 milímetros. E por último a gente faz a patência, vai pegar a lima de patência 1 milímetro além e vai desobstruir essa região. É importante que fica ao cargo do colega, do aluno, se ele quiser fazer essa patência mais no meio desses tratamentos, também é bom para a gente manter a região desobstruída de smear layer de restos de preparo. Próxima técnica de preparo agora é a coroa ápice. Como a gente já falou anteriormente, qual a diferença para a coroa ápice? Na coroa ápice nós vamos começar a descontaminar a partir do cervical, da região cervical, porque nós estamos tratando um dente com polpa morta, estamos tratando um dente com necrose pulpar e partimos do princípio de que esse dente está com contaminação. Portanto, nós necessitamos descontaminar a região cervical antes de descer para a região apical. Então nós começamos o preparo com um instrumento compatível, você que vai escolher, é subjetivo isso, a gente vai escolher um instrumento maior, né? E vai preparar, a gente está usando aqui um 35, a gente vai preparar em 24 milímetros. Como é que a gente escolhe esse instrumento? Ele é um instrumento que vai ficar mais ou menos nesta região firme. E por que 24 milímetros? A gente vai medir na radiografia e vai ver mais ou menos o tamanho que tem e recuar uns 4, 5 milímetros. Com isso a gente vai descontaminando o canal, aí a gente vai passar para uma lima 30, ou seja, vai diminuir o diâmetro da ponta e vai descer mais 2 milímetros, vai diminuir mais um pouco o diâmetro, já temos uma lima de 25 milímetros em 22, aí nós vamos fazer a odontometria, nós podemos fazer já a odontometria, a região já está toda descontaminada, vamos obter então comprimento na odontometria, lima anatômica inicial, nós estamos usando a mesma lima anatômica inicial do caso anterior, e aí são os mesmos passos, nós vamos passar para uma lima 25, instrumento de patência, lima 30, também no comprimento de trabalho, seguida pela patência, e a lima 35, que nós denominamos de instrumento memória e que nós vamos fazer o preparo do batente apical. Lembrando sempre que esta é uma regra que não deve ser aplicada para todos os casos. Nos casos com canais menores, canais mais atrésicos, canais curvos, principalmente os canais de molares, nós devemos sempre diminuir o número de limas. Preferencialmente, na minha concepção, a gente pode manter em 25 tranquilamente e começar a escalonar com 30 e 35. Em seguida, nós vamos fazer o escalonamento, de novo a mesma coisa. Aí o processo é igual, né? Instrumento 40, volta ao instrumento memória, instrumento 45 e volta ao instrumento memória.
instrumento 50, sempre voltando 1 milímetro e volta ao instrumento memória, instrumento 55, já em 20 milímetros, ou seja, 4 milímetros aqui no comprimento de trabalho, e a gente termina fazendo a patência para desobstruir a região foraminal. Então essa é a técnica crown down ou coroa ápice que nós utilizamos para preparos em casos de dente com necrose pulpar.